E aí galera, tudo bom? Eu sou o Salles Martins, aqui é o Pesquisando Direito e hoje eu queria conversar com vocês sobre ansiedade. É muito comum pessoas virem falar comigo e me perguntar como é que a gente lida com ansiedade, como que a gente pode lidar com as seleções de mestrado e tentar ter menos ansiedade, porque a ansiedade é uma parada que realmente, quando muito forte, pode trazer muitos problemas, tá? E aí eu lembro que quando eu estava fazendo as minhas seleções de mestrado, eu lembro que era muito difícil às vezes controlar esse negócio. E olha, eu sou uma pessoa relativamente calma, tá? Quem me conhece no dia a dia sabe que eu costumo ser uma pessoa tranquila. Mas mesmo assim, quando você está se colocando numa situação de prova, enfim, de passar por um teste, especialmente quando é uma coisa que você tem muita vontade de fazer, tem muita vontade de entrar, costuma gerar mais ansiedade. E não foi diferente comigo. Desde o sexto ou sétimo semestre eu sabia que eu queria fazer mestrado, eu sabia que eu queria tentar seguir nesse caminho, pensava em conciliar isso com a advocacia, mas o mestrado era realmente uma coisa que eu queria, que eu tinha curiosidade. E a partir daí eu comecei a tentar ir atrás de saber o que é que eu precisava fazer, como que eu precisava fazer. Mas aí o tempo foi passando e chegou o momento de eu fazer as provas de mestrado. E uma coisa que me deixava muito ansioso naquela época era justamente o fato de que eu não sabia ao certo o que eu ia passar, o que eu tinha que fazer, qual era a diferença, por exemplo, que fazia para ter um bom projeto ou um mau projeto. Mesmo assim, mesmo com todas essas coisas, eu fui fazendo. Eu tive muita sorte, porque eu tive pessoas que me apoiaram, meu professor orientador já me apoiou muito, isso eu já contei essa história para vocês, mas queria contar uma outra história. Quando eu estava fazendo a seleção de mestrado da UFC, tá? Eu tinha conseguido passar na primeira fase, tinha passado da segunda fase, que era uma fase de prova que avalia o projeto, e aí chegou na terceira fase, que era a prova oral. Eu não sei se vocês já fizeram prova oral, mas quem não fez deve imaginar, e quem já fez sabe como é. Não é uma parada muito fácil, porque fazer uma prova normalmente já gera muita ansiedade, porque você tem medo se você está escrevendo a resposta corretamente, você não sabe se aquilo ali que você está fazendo está certo ou está errado, como que aquilo ali vai ser avaliado. Essas provas são especialmente difíceis porque as questões tendem a ter um caráter mais abrangente. Então, fazer prova normalmente já é uma parada difícil por natureza, tanto que o nome é prova, né? E aí quando você vai fazer uma prova oral, a ansiedade vai lá pra cima, assim, é realmente uma coisa que quando eu passei pela primeira vez, foi uma parada difícil. E foram vários os fatores que tornaram difícil. Porque é o seguinte, lá na UFC tem um corredor lá, e a sala que estava tendo a prova, o que acontecia? Os alunos entravam nessa sala, passavam um tempo e voltavam. E quando você está ansioso, quando você está esperando uma coisa, o tempo não passa, né? O tempo passa, parece que ligaram a máquina do tempo e deixaram com que o tempo ficasse em slow motion, né? Ficasse muito lento, muito devagar. O que acontecia? Botaram nesse corredor uns 30 alunos que estavam ali preparados para fazer a prova oral. Botaram todo mundo lá, era ordem alfabética, e aí começou a galera a entrar, e o que acontecia, né? Eu tinha chegado até bem, eu tinha chegado relativamente bem lá na UFC. Eu estava tranquilo, tinha feito o que eu tinha para fazer, sabia que estava perto de acabar, então eu já estava naquela fase de quero que acabe logo, porque eu já não aguento mais isso. E é uma parada muito estressante, porque, por exemplo, naquela época, como é que funcionava? Você tinha a prova terça-feira. Na segunda-feira você ia cedo para a UFC para sortearem um tema que ia ser o tema que poderia vir perguntas para você no outro dia. Então você meio que tinha 24 horas para tentar conseguir o máximo de informações sobre o tema que tinha sido sorteado para você. E salvo engano, eu acho que o meu tema foi hermenêutica, eu acho que sortearam hermenêutica. Então vejam, o tema era hermenêutica, uma parada extremamente ampla, e além disso, eu tinha que estar lá para saber responder as coisas do meu projeto, como que eu ia auxiliar na pesquisa da UFC e tudo mais. Então foi uma parada muito estressante, especialmente nessas 24 horas. Então quando eu cheguei na prova eu estava bem, mas tinha mais 30 pessoas tão ansiosas quanto eu ali comigo. E aí entrou a primeira pessoa.
E na medida que entrou a primeira pessoa, a galera que estava esperando começou a comentar: vixe, tá demorando muito, vixe, será que tá indo bem? Vixe, será que tá indo mal? Vixe é uma expressão daqui, né? Não sei se você conhece, não sei de onde é que você tá me ouvindo, mas é uma expressão daqui. E aí o tempo foi passando cada vez mais lento, as pessoas demoravam cada vez mais e você vai ficando nervoso. Aqui no meu estado é quente pra caramba, então o calor com você com aquelas roupas mais arrumadas, né? No caso o homem, paletó e tal. E aí o que é que aconteceu? Eu tinha chegado até bem para a prova, mas na hora que chamaram meu nome, eu não estava bem. Eu não estava me tremendo, mas eu com certeza não estava no meu melhor estado psicológico. Me chamaram lá. Quando eu entrei, era a primeira vez que eu estava fazendo aquele negócio. Tinha uma câmera apontada para mim por conta da seleção, para garantir que tudo que estava ali estava sendo registrado, até para se eu quisesse entrar com recurso depois eu poder. E aí o que aconteceu? Tinha uma parte, imagina que é uma sala de aula, num formato de auditório, tinha uma galera que estava sentada nas cadeiras, que estava vendo a prova oral, então tinha uma galera lá. Além disso, tinha os 3 professores da banca, e aí esses 3 professores, eles não ficavam numa mesa, sentados numa mesa na altura da gente que era o candidato, eles ficavam elevados. Lá tinha um batente, além desse batente eles tinham lá uma mesona, que parece aquelas mesas de tribunal, de júri e tal, umas mesas zonas altas assim, e a galera sentada, o presidente da mesa, professor 1, professor 2, eu não vou falar o nome dos professores. E aí começou lá meu teste. Eu estava muito nervoso, mas aí eu comecei a aplicar as técnicas, né? Tentei respirar devagar, tentei prestar atenção no que eles falavam. Quando eles me faziam uma pergunta que eu não tinha certeza da resposta, eu pedia para repetir a pergunta para eu ganhar tempo, para eu pensar na resposta. E aí foi caminhando o exame, melhorei um pouco durante ali o caminhado da parada, mas aí uma professora virou para mim e fez a seguinte pergunta. Ela virou e falou assim: Salles, seu projeto de pesquisa, ele aborda 2 teorias que não são compatíveis. Como você pretende desenvolver essa pesquisa aqui dentro? E aí, quando ela fez essa pergunta, eu fiquei: caramba, como assim? Como assim não é compatível? Tipo, a pessoa da minha banca, a professora que estava ali para me julgar, acabou de virar para mim e dizer que a base teórica do meu projeto não funcionava, não dava liga. E aí eu lembro, né, que tomei um susto assim, caramba, a primeira coisa que eu pensei foi: não vou passar, porque a mulher tá dizendo que eu errei na hora de colocar a teoria, mas eu olhei para ela, olhei para os outros. Aí eu olhei pro meu trabalho e falei assim: olha, eu entendo o que você está falando e tal, mas eu discordo, eu não acho que seja dessa forma. E aí eu comecei a explicar e tal, só que mesmo assim eu ainda fui meio que aceitei o que ela tinha dito. Se fosse hoje eu faria diferente, se fosse hoje eu teria sido bem mais enfático. Eu teria dito: não funciona assim, na verdade é dessa forma e tal. Mas naquela hora o que eu pensei foi: caramba, ela tá falando mal do meu trabalho, eu não vou passar. E aí o que foi que eu disse? Eu disse: olha, eu até entendo que pode ter crítica e tal, e é lógico que esse é um projeto em fase de construção, e eu ainda posso, né, entrando no mestrado, fazer adaptações que possam ser necessárias e tudo mais. Então meio que tentei sair pela tangente. Se fosse hoje, não. Hoje eu enfrentaria de frente essa crítica. Mas é diferente, né? Pô, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Mas eu sei que quando ela fez essa pergunta, me desestruturou todo. Eu consegui ainda continuar lá na prova oral, respondi as outras perguntas, mas eu saí da prova com a certeza de que eu não tinha passado por conta disso. E aí eu fiquei meio triste e tal, e quando eu fui a pegar o meu projeto para ler com calma, para ver o que é que tinha, o que é que não tinha, sabe o que é que eu descobri? Eu descobri que eu tinha, e olha que loucura, né? Eu descobri entre aspas, porque eu sabia, eu só não lembrava porque eu estava muito ansioso lá na hora da prova e eu não lembrava disso. Mas tinha lá no meu trabalho alguns trabalhos, algumas referências que justamente trabalhavam as 2 teorias que eu estava sugerindo ali no meu projeto. Ou seja, aquela professora estava errada. Ela não só estava errada, como ela não leu o meu trabalho. Porque ela virou e disse que não era compatível e eu tinha colocado referência demonstrando
que não era a primeira vez que aquilo ali estava sendo proposto, já havia outros autores que tinham proposto, e que fazia sentido aquela conexão teórica. Mas qual foi o problema? O problema é que eu fiquei muito ansioso, eu fiquei muito nervoso. E o que foi que me ajudou ali na hora, né? Me ajudou o fato de que eu conhecia bem quais perguntas poderiam vir, apesar de eu não ter antecipado essa pergunta, porque na minha cabeça ela nunca ia acontecer. Se eu tivesse ficado mais tranquilo psicologicamente, eu provavelmente teria rebatido e teria apontado para ela os trabalhos que falam sobre isso. Por isso que é muito importante, gente, você na hora de uma prova oral, você conhecer perfeitamente o seu projeto. Naquele momento, como eu estava muito nervoso, acabou dando branco. O meu pensamento foi tentar seguir pela tangente. E aí eu tinha criado alguns mecanismos para poder lidar com essa resposta. Mas o fato é que a ansiedade ali atrapalhou. No final das contas deu certo, eu consegui passar, provavelmente eles gostaram da minha resposta, por mais que eu naquele momento não achasse que ela tenha sido tão boa, né? Mas um ponto que eu quero conversar aqui é o seguinte, é que para você lidar com a ansiedade que acontece na hora de uma prova, você precisa criar muitos mecanismos para poder trabalhar isso, para poder lidar com isso. E aí, uma das formas que me ajudou, não necessariamente na prova oral, mas me ajudou no decorrer das outras provas que eu fiz, depois que eu aprendi com essa prova, foi conhecer muito detalhadamente quais eram as fases, o que poderia acontecer, quais as perguntas poderiam vir. Porque, gente, ansiedade é você ter medo do desconhecido. Tem vários textos de pesquisadores da biologia e tal, que falam que a ansiedade é uma resposta do nosso corpo a situações que nós não conseguimos antecipar o que vai acontecer. É aquela velha coisa, né? O homem nas florestas não sabia se no escuro tinha um urso ou se era uma pedra, e isso gerava ansiedade nele, gerava temor. E aí a nossa ansiedade meio que tem essa função, né? Ela tem uma função que nos gera um desconforto para uma ação. Pode ser uma ação de ataque ou uma ação de fuga. Mas o fato é que a gente tem essa parada e a gente tem que aprender a lidar com essa parada. E eu só consegui lidar melhor com isso nas provas de seleção de mestrado e de doutorado, quando eu realmente consegui estabelecer alguns métodos. Dentre esses métodos, um deles foi ter o máximo de informação possível sobre como que funcionam essas seleções, como que funcionam as apresentações, como que funciona cada fase, o que pode vir, o que não pode vir. Meio que fazer realmente um raio-x de tudo que pode acontecer. E aí, eu percebo que muitos alunos e candidatos continuam tendo esse problema. E uma das coisas que eu pensei, né, porque muita gente me pergunta isso, é em criar um conteúdo para vocês que pudesse se focar no que vocês devem buscar e fazer quando vocês estão pensando e se preparando para uma prova de mestrado, para uma prova de doutorado, uma prova de seleção de mestrado e de doutorado. E aí, dia 9/9, eu pretendo fazer um webinário que se chama Os 3 Pilares da Aprovação em Mestrado em Direito, mestrado jurídico, mestrado em Direito. E a ideia é eu apresentar para vocês quais são as 3 bases, quais são os 3 pontos que você realmente precisa dominar, precisa agir, precisa construir para que você, quando vá fazer essas provas, para que você, quando vá executar esse tipo de seleção, você possa lidar melhor. E isso é uma parada que realmente ajuda a reduzir a ansiedade na hora que você está fazendo essas coisas. Pelo menos quando foi no meu doutorado, eu conversei com o máximo de gente possível, participei das provas, eu vi o que é que podia acontecer, fui atrás de ver as provas antigas, conversei com quem tinha participado antes, eu meio que criei um roteiro assim de tudo que poderia acontecer e quais os elementos principais que eu tinha que gastar ali minha energia para evitar que eu passasse por situações tão desconfortantes como essa que eu passei nesse dia. Então, se você estiver interessado, a inscrição para o evento vai estar aqui no link desse vídeo e, de qualquer forma, eu espero que você tenha gostado. Eu espero que com a minha história você tenha aprendido alguma coisa. Sempre tenta
antecipar o que pode vir. Nem sempre a gente consegue antecipar tudo, mas quando a nossa mente está preparada para incerteza, quando a nossa mente está preparada para coisas que podem acontecer, fica mais fácil. E uma das coisas que eu poderia ter antecipado é como lidar com uma pergunta que criticasse diametralmente o meu trabalho. E aí eu poderia ter criado soluções mais rápidas para a forma como eu ia responder ali. E embora eu não tenha feito da forma como eu gostaria naquele dia, eu acabei aprendendo com isso, né? E aí foi muito bom, porque depois eu consegui passar e, enfim, foi massa depois. Mas lá no momento que você tá ali, é difícil, né? No momento que você tá ansioso, suando frio, meu Deus do céu. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Um forte abraço, valeu e tchau.